Esta é a Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Por todo o campus, é comum encontrar pessoas vendendo sua arte. Mas neste prédio, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas, um grupo de estudantes e pesquisadores do curso de Geografia se dedicam a um tipo diferente de artesanato. Aqui fica o ateliê desses artesãos. Chama-se Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar, ou Labitat. Estas são algumas de suas obras: Ilha de Santa Catarina, Distribuição da vegetação pelo mundo, Vulnerabilidade de contaminação do solo. Se aos teus olhos estas obras não são particularmente belas, é porque elas não foram feitas para ver, mas para sentir com a ponta do dedo. Foram especialmente desenvolvidas para estudantes com deficiência visual, a partir de ilustrações trabalhadas em sala de aula. A criação desses materiais não segue princípios estéticos, mas faz parte de uma longa semiótica do tato, em que cada textura, cada formato e cada cor é associada a um significado, a fim de traduzir imagens gráficas em imagens táteis. Este é Giovanni Hoffmann, um dos artesãos deste ateliê. Pedimos para que ele nos mostrasse alguma de suas obras. Bom, aqui a gente pode conferir uma amostra do material didático adaptado para Sabrina. A gente tem gráficos, a gente tem tabelas e a gente tem esquemas. No caso desse primeiro esquema que a gente está mostrando aqui, a gente está representando a formação da América do Sul durante a separação do Gondwana, do grande supercontinente. Então a gente observa que, para representar as principais estruturas que estavam dando origem à América do Sul, a gente utilizou diferentes texturas, certo? E junto delas a gente colocou uma legenda para identificação do material. Nesse esquema aqui de baixo, a gente observa que o material é semelhante ao primeiro esquema, porque ele faz parte de um conjunto, e a gente tem a compartimentação do relevo catarinense, ou seja, como o relevo de Santa Catarina é hoje. E, acompanhando esse material, a gente tem a legenda. A gente observa aqui que existem diferentes texturas utilizadas para a confecção desse esquema, tanto da formação da América do Sul, quanto da compartimentação do relevo catarinense. O ideal, na verdade, é a gente estar trabalhando com poucas texturas na confecção do material produzido, não repassando ao deficiente visual toda aquela informação contida na imagem. A gente acaba selecionando aquela imagem, aquela informação que o professor vai utilizar em sala de aula. Então, a partir disso, a gente acaba definindo as texturas e as cores no laboratório. Simone Ferreira é professora do Colégio de Aplicação da UFSC, que mantém um convênio com o Labitat. Ela nos explicou como funciona a parceria. Então, nesse ano de 2016, firmamos uma parceria entre o Colégio de Aplicação e o projeto de extensão do Labitat, em função de um estudante com baixa visão no ensino médio. Estabelecemos a parceria para a organização e adaptação de mapas, principalmente das disciplinas de História e Geografia. Sento com os professores antecipadamente para a organização dos materiais, os professores de sala de aula. Eles me enviam com antecedência esses materiais e prontamente envio para que o Labitat faça a organização e adaptação em tempo hábil para que esse aluno tenha para as atividades em sala de aula. Nós utilizamos esses mapas tanto com atividades em grupo, onde toda a turma possa utilizar, e muitas vezes esses materiais estão bem mais nítidos e organizados que os próprios materiais em sala de aula. Quando pedem para a gente fazer os mapas, eles mandam as bases, que são os mapas que a gente precisa adaptar. A gente abre as bases no programa, o Inkscape, que é o programa que a gente usa, que é um software livre de desenho, e começa a adaptar essas bases para o modo tátil ou o modo de baixa visão. Primeiro trabalhando no computador, fazendo generalização dos contornos, das linhas, diminuindo a quantidade de detalhes que o mapa tem, de forma que você não perca muita informação, só que também que o mapa não fique muito carregado. Se ele tiver muita informação, não vai dar leitura para o deficiente visual. Daí depois que a gente tem essa base pronta, a gente imprime ela em um papel cartão e passa a trabalhar com os elementos táteis, que seria colar os cordões,
as miçangas, esses elementos que vão dar o tato para o deficiente visual. Daí depois de pronto essas bases, nós colocamos aqui na termocopy. Nós primeiro, para funcionamento, a gente primeiro coloca um plástico desse daqui. Aqui. Nós prendemos o plástico aqui. Ligamos a termocopy, subimos essa parte aqui. E aqui dentro tem um forno elétrico que vai esquentar o plástico. Depois que o plástico estiver aquecido e mole, a termocopy apita. Quando ela apitar, nós colocamos a base aqui e descemos essa base aqui. Daí o mapa sai e a gente corta. Mas antes de haver a parceria do Labitat com o Colégio de Aplicação, antes mesmo de desenvolverem as técnicas descritas por Giovano e Alex, o cenário da cartografia tátil e escolar era um imenso deserto inexplorado. Em 2002, a Fundação Catarinense de Educação Especial estava com dificuldades para adaptar os mapas de livros didáticos do ensino básico. Para isso, buscaram a ajuda desta cartógrafa e pesquisadora da UFSC. Porque descobriram que mapa não era uma figura qualquer. E aí eu acabei descobrindo como é que eles trabalhavam com materiais táteis e o jeito que eles faziam mapas táteis. E fui percebendo que os padrões que eles utilizavam, a maneira como faziam, carecia de realmente um conhecimento mais aprofundado de geografia e de cartografia. Nesse ínterim, o FINEP lançou a primeira chamada de projeto chamado Tecnologias Assistivas. E eu pensei, por que não fazer os mapas? Porque os mapas, na verdade, são um meio de informação e de mobilidade para as pessoas cegas. Isso aconteceu no ano de 2005 e a gente foi contemplado dentro desse projeto FINEP para iniciar, então, a pesquisa em mapas táteis. Daí surge o Labitat. Labitat quer dizer escolar e tátil, porque a gente trabalha na vertente escolar, também para as pessoas que enxergam e na questão da inclusão. E a parte de cartografia e informação geográfica, e aí incluindo então a parte tátil. Principalmente para desenvolver materiais e metodologias que possam ser replicadas em outros lugares e que atinjam os principais necessitados desse processo de inclusão, os estudantes com deficiência visual ou com baixa visão. Então começamos a aprender como trabalhar com isso. A partir daí, de desenvolver esses padrões, nós começamos paralelamente no curso de pós-graduação em Geografia, trazendo alunos da graduação que estavam conosco nesse projeto, primeiro, a começar pesquisas nessa questão mais pedagógica. Nós temos aqui várias pesquisas desenvolvidas nesse sentido, de como os cegos formam conceitos geográficos, abstratos e concretos. Nós temos pesquisas que estão sendo desenvolvidas de como trabalhar com crianças cegas, alfabetização cartográfica, como você fazer a audiodescrição e a representação de paisagens geográficas e assim por diante. Sempre para as pessoas cegas e para as crianças, começando desde os anos iniciais. A gente oferece aqui no laboratório regularmente cursos para capacitação de professores, para formação continuada da rede municipal de ensino, aqui da Prefeitura de Florianópolis e da Prefeitura de São José. E a gente oferece cursos de extensão para os alunos dos cursos de licenciatura da UFSC e da UDESC, principalmente os cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia. Quando os alunos estão em contato com o laboratório, principalmente os graduandos das primeiras fases dos cursos de licenciatura, eles ainda não se veem como professores e principalmente eles ainda muitas vezes não se deram conta de que eles serão os responsáveis por promover a educação inclusiva dentro da sala de aula. Então há todo um estranhamento com a questão das novas metodologias, com os recursos adaptados e principalmente com as questões atitudinais, de ser responsável pela aprendizagem do outro aluno com deficiência, de possibilitar muitas vezes a única forma de que os alunos aprendam aquele conteúdo através da mediação, o professor fazendo a mediação entre o recurso adaptado e o estudante com deficiência visual,
É uma grande responsabilidade. Muitas vezes, apenas quando eles têm contato com o laboratório e com as questões que a gente trabalha aqui, que eles vão se dar conta da responsabilidade que eles terão como futuros professores. Principalmente que essas regulamentações de acessibilidade é uma coisa recente, né, no país. Sim. Então, muitas das pessoas crescem sem ter, por contato. exemplo, contato com um colega de sala que é cego. A LDB é de 96, né? Quando eu entrei na escola em 98, eu não tive contato com nenhuma criança com deficiência. E em 96 que eles passaram a frequentar a escola junto com a gente. Numa cultura dominada pela imagem, os deficientes visuais precisam despender o dobro do esforço para terem acesso aos mesmos conhecimentos disponíveis a nós que enxergamos. Não por uma incapacidade supostamente natural daqueles que têm um sentido a menos, mas pela cegueira de uma sociedade que os ignora. Estes fazem cada vez mais presença nesta sociedade, não por estarem em maior quantidade, mas por desejarem e exigirem compartilhar os mesmos conhecimentos, ocupar os mesmos espaços, como qualquer cidadão. Falando de educação, apesar de haverem leis de inclusão, o despreparo ainda é generalizado. Porque a partir do momento que essas pessoas estão se capacitando, tendo independência e podendo fazer um curso superior, a gente tem que se adaptar. A sociedade tem que acordar para isso, é uma realidade. Ela sempre existiu, mas as pessoas ficavam isoladas, em guetos. A sociedade não sabia trabalhar com isso, ou seja, agora ela é obrigada a trabalhar com isso. Essas pessoas estão tendo autonomia, e essa autonomia significa conhecimento. Então a gente tem que fazer com que a educação seja inclusiva. Não incluir ele na educação, incluir você colocar ele lá, mas ele não faz parte do processo educacional, tem que ser o contrário. Então eles precisam ter um espaço que seja incluso nessa necessidade, o espaço tem que ser adaptado, as pessoas têm que ser preparadas para receber essas pessoas de uma maneira natural, não uma maneira diferenciada. É um trabalho institucional, não é só da coordenação do curso ou de um centro. Ele tem que ser feito um trabalho institucionalizado, ou seja, com todos envolvidos com essa questão. O curso também se empenhou, né? Coordenação, os coordenadores, os professores, a professora Rosemi, a professora Ruth, que me acompanharam de perto. E a partir do segundo semestre, a gente começou a fazer reuniões com os professores e com os bolsistas, para todo mundo se conhecer e saber realmente o que precisava, o que não precisava, e discutir um pouquinho como que é essa disciplina e como é que poderia fazer. Durante o desenvolvimento das pesquisas, dos materiais táteis, o curso de graduação em Geografia recebeu a sua primeira aluna com deficiência visual. Ela tem resíduos de iluminação, ou seja, de luminosidade, de percepção de algumas cores, mas requer ainda a confecção do material para ela. Isso criou uma revolução positiva no sentido que a gente estava confeccionando materiais voltados para a educação básica, que é o ensino fundamental e médio, e tínhamos que pensar para a educação superior. Não que o curso tivesse preparado, mas o fato de ter o Labitat, né, ele facilitou a minha inclusão e facilitou para que pudesse descobrir a melhor forma dependendo da disciplina, de como fazer, foi discutido junto. E durante o curso foi um processo de adaptação, né? Muitas vezes a gente fazia uns trabalhos um pouco diferenciados, algumas disciplinas o pessoal tinha que confeccionar um mapa, eu fazia um relatório, ou fazia em dupla e fazendo um relatório para entregar junto. Eu não deixei de fazer um campo, eu fui em todos os campos e não teve nenhuma limitação, alguém dizendo que eu não poderia ir ou estar junto. E eu sempre tive um diálogo com os professores, de sugerir, de perguntar como é que ia ser, de cobrar material, de achar estratégias, como que a gente fazia, porque o curso de Geografia é um curso visual, mas isso não impede de eu, por ter uma deficiência visual, não poder fazer e ter um aproveitamento excelente.
E na escola você teve acesso a algum material parecido? Bem poucos. Muitos elementos, por exemplo, de um mapa, eu sabia que existia por saber como é um mapa em tinta. Mas adaptado só tinha o mapa, a legenda e o título, muitas vezes. Não tinha uma escala, não tinha um norte. Eu dependia de outras pessoas ou para descrever ou para adaptar, né? Ou o professor ou algum colega, ou em casa também. Muitas vezes era minha mãe que tentava fazer em casa, de forma artesanal, adaptar algumas coisas. A Sabrina, ela trouxe novas experiências que a gente teve que pensar esses conteúdos, porque pensar disciplinas que têm física como base, pensar química como base, isso foi bastante desafiador, né? Então a gente tem que pensar como é que íamos construir essas informações, que eram alfanuméricas, gráficas, em táteis. Não é só criar, mas sim como você ensinar mapas para as pessoas cegas. É um processo conjunto entre o pesquisador e a pessoa com deficiência visual. A gente não pode criar nada da nossa cabeça de pessoas videntes. Ela tem que ser uma metodologia confeccionada a partir de uma perspectiva de uma pessoa que não enxerga ou de uma pessoa que tem baixa visão. Foi uma criação conjunto e foi bacana porque eu também participei do processo, né? Eu testava os materiais para ver se eu conseguia compreender vendo eles. E se as texturas estavam bacanas, se o braille estava certinho. Também sugeria algumas coisas. A nossa percepção visual é muito diferente da percepção de uma pessoa que nunca enxergou. E esses referenciais que ela tem, a gente não tem. Então, se a visão já te dá uma informação e você construiu um conceito daquilo, pronto, partiu para outra. Ele não. Ele, com a deficiência visual, ele construiu outros conceitos com outras referências. Então você tem que conviver, aprender como o cego interage com o mundo, qual é a percepção dele de mundo, o que ele consegue ler no mapa e que faça sentido, porque não é simplesmente distinguir diferentes símbolos, e sim que sentido tem aquilo para ele. Então nós fizemos uma pesquisa com eles de como é que eles percebiam o município de Florianópolis com a parte insular, Santa Catarina, e muitos achavam que a ilha era redonda e um labirinto. Quando nós confeccionamos as maquetes primeiro, a questão da tridimensionalidade, para eles perceberem que não era aquilo que eles imaginavam, a gente viu que o problema era muito maior. Então a gente tinha que realmente começar do básico. Então, até entender quais símbolos nós utilizarmos, quais significados que isso vão ter, partiu de entender como eles percebem esse espaço primeiro. O primeiro momento ele é empírico. O método é empírico, porque é em cima das nossas observações, das tentativas de acerto e erro. Com o passar do tempo, a gente está buscando informações da neurociência, ou seja, por que algumas cores, para quem abaixa a visão, elas funcionam melhor. A gente sabe que é em função da reflexão eletromagnética de cada cor, ou seja, aquele comprimento de onda, ele ativa determinadas áreas do cérebro que para ele é muito mais interessante essa do que aquela. A questão também da menor unidade percebida por ele com a ponta do dedo, porque a escala para o deficiente visual é a ponta do dedo, quando ele precisa fazer a leitura. Então, a informação menor que a ponta do dedo também traz dificuldade na leitura. Então, tudo isso é pensado. A escala cartográfica a ser utilizada, os elementos que devem estar sendo percebidos pela ponta do dedo e o substrato que é feito esse material. Se ele é feito num papel e usado materiais como bijuteria, miçanguinha, também vai ter uma referência, vai ter um significado. Se eu uso emborrachado, ele também vai ter uma informação. Se eu uso um acrílico, também vai ter uma outra informação. Então, dependendo do substrato que usa, tem que ter muito cuidado com os elementos que vão ser constituídos naquela informação geográfica. Então, tudo isso é pensado, lido por eles e avaliado por eles. Então, é um processo demorado, mas faz parte da pesquisa. Todo este trabalho não beneficia apenas Sabrina. O laboratório ajuda vários estudantes e usuários com deficiência visual da UFSC. Conta com uma equipe multidisciplinar da universidade, de fundações e outras instituições de ensino.
Também é referência nacional na pesquisa de cartografia tátil e escolar, desenvolvendo diversos recursos didáticos. Graças a essas pesquisas e ao esforço desses artesãos, pessoas com deficiência visual que desejam estudar em um curso superior encontram na Universidade Federal de Santa Catarina um apoio pedagógico que lhes permite estudar a área do conhecimento que escolherem.